Um dos grandes problemas para o meio ambiente é o desperdício de água. Pesquisa do Instituto Trata Brasil mostra que cerca de 40% da água tratada no Brasil são desperdiçadas. O Edson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil, é quem conversa com a gente. Edson, boa tarde, seja bem-vindo à Central da Esperança. Para onde vão esses cerca de 40% da água tratada? Boa tarde. Absurdo, né? A gente lançou um estudo ontem, já não é o primeiro, que a gente mostra a nossa preocupação com tamanho desperdício de água potável antes de chegar nas nossas casas. Isso que é o mais interessante. Nós não estamos falando do desperdício do cidadão dentro de casa, que toma banho demorado. Nós estamos falando do desperdício da estação de tratamento de água até chegar na nossa casa. Quase 40% dessa água se perde principalmente por vazamentos, são tubulações muito antigas nas cidades, tubulações que vazam, mas também tem roubo de água, tem gato, fraude, tem muito hidrômetro, muito medidor que já não mede nada, e a soma de tudo isso dá um volume gigantesco. Nosso cálculo mostrou que o Brasil perde mais de 7 mil piscinas olímpicas de água potável por dia, que não consegue chegar de forma oficial a nenhum brasileiro. E hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, é muito triste a gente lembrar que nós temos mais de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada, nenhuma água tratada. Então, como é que a gente faz para lavar as mãos, para ficar protegido desse vírus, se a gente não tem água? E essas pessoas estão nas áreas mais vulneráveis, então realmente é muito triste. Edson, o Trata Brasil é um instituto respeitadíssimo, né, no Brasil e também reconhecido internacionalmente. E vocês também trabalham muito a questão do saneamento básico. Nessa questão da água aí que se perde, por outro lado, a gente tem esse problema do saneamento básico justamente porque a água muitas vezes não chega. Essa ligação está certa? Sim, exatamente. A água, o fornecimento de água potável é um dos itens do saneamento básico, assim como a coleta e o tratamento do esgoto, a coleta e a disposição do lixo, a drenagem das águas de chuva. No Trata Brasil, a gente fala mais da água potável e do esgoto coletado e tratado, né? Isso é um direito fundamental, todo mundo deveria ter. Não se imagina você construir uma cidade, um bairro, sem ter primeiro essa infraestrutura. Mas no Brasil, infelizmente, as cidades foram crescendo, principalmente para as periferias, sem que as autoridades tivessem essa preocupação de já ter nas ruas o sistema de água e o sistema de coleta e as estações de tratamento de esgoto, né? E aí isso, quando você não tem, quando você vive muito próximo de esgoto, de água poluída, a nossa saúde acaba ficando muito debilitada. São muitas doenças que são transmitidas por essa água suja, as diarreias, as verminoses, parasitas, problema de hepatite, dengue, são todas doenças antigas ligadas à falta de saneamento. E isso é mais da metade do Brasil não tem coleta de esgoto ainda. Então isso mostra que nós precisamos fazer essa infraestrutura logo, para proteger a saúde das pessoas, mas também para proteger o meio ambiente, porque essa água suja, ela vai contaminar um rio, ela vai contaminar uma praia, ela vai contaminar o oceano. Então, nesse dia tão simbólico, é importante a gente lembrar também que a maior poluição que a gente tem hoje no Brasil nas águas vem do esgoto que não é coletado e não é tratado. Edson, essas 7 mil piscinas olímpicas de desperdício de água e também 35 milhões de famílias ou pessoas que não têm acesso à água, seria já uma conta que poderia fechar melhor. O que acontece que a água não chega para essas famílias? Por que falta investimento nisso? O Brasil vive uma falta de investimento generalizado e no caso do saneamento básico, isso vem de muitos anos. A gente pode dizer que nós passamos pelo menos 2 décadas sem investir forte em saneamento básico, com exceção de alguns lugares, como aqui em São Paulo, teve mais investimento por conta da Sabesp, uma empresa muito grande, o governo do estado também, o Paraná, Minas Gerais, também foram 2 estados que investiram mais. Mas quando a gente olha o resto do Brasil,
Os indicadores são muito ruins, né? Ou seja, não se investiu nessa infraestrutura. O Brasil se limitou a levar água para as pessoas, água potável. Mesmo assim, nós temos 35 milhões ainda que não tem, mas na maioria dos casos a gente se limitou a levar água e esqueceu que tinha que tirar o esgoto das casas e tratá-lo para devolver essa água limpa na natureza. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a região norte, por exemplo, onde está a bacia amazônica, 70% de toda a água doce do Brasil está lá na Amazônia. As pessoas moram do lado daqueles rios enormes e muitas vezes não tem água para beber, jogam o esgoto tudo no rio, da onde vai tirar água para beber depois. Então, é uma região de cada 10 pessoas da região norte, apenas uma tem coleta de esgoto. No Nordeste, cada 10, só 3 tem coleta de esgoto. Então, foi uma falta de investimento, uma falta de cuidado com a parte sanitária que a gente teve no Brasil e agora a gente tem que correr atrás para poder resolver esse problema. Você falou aí, né, desse estudo que foi divulgado ontem pelo Trata Brasil sobre esse dado aí de 40% que se perde, mas e nas nossas atitudes diárias, o que a gente pode fazer, Edson, para minimizar esse impacto ou esse problema, identificar esse problema no nosso dia a dia? É fundamental, essa pergunta sua é muito importante, porque nós estamos falando do desperdício antes de chegar na nossa casa, mas depois que chega, a responsabilidade é toda nossa. Então, é importante e a gente não aprende isso na escola, né? Uma das coisas que o Trata Brasil vem batendo muito nessa tecla, que a gente precisa mudar a forma de ensinar a água na escola. A gente aprende desde pequeno que o planeta é planeta água, que o Brasil é abençoado em água, e é mesmo, mas isso está longe da gente, está lá na Amazônia, e a gente acaba achando que a água vai estar sempre disponível. A água que tem na natureza não é a água que a gente bebe. A água que a gente bebe, ela foi tirada da natureza, foi tratada com produto químico, funcionários trabalharam nela, empresas trabalharam. Então, uma vez que ela chega, ela é um recurso muito nobre. Nós precisamos ter muito cuidado com essa água, usar realmente para aquilo que importa, para tomar banho, para fazer uma comida, para a gente poder beber, alimentar os animais, né? O resto dos usos, quer dizer, lavar quintal, lavar carro, isso a gente pode fazer com a água de reuso da máquina de lavar roupa, do tanque, ou seja, nós podemos usar melhor, assim como essa crise de água que a gente passou alguns anos atrás, a gente aprendeu muita coisa ali, e a gente não pode esquecer, porque às vezes começa a chover, a gente acha que voltou tudo ao normal, não voltou. Então, nós temos que tomar muito cuidado e usar a água da nossa casa, tomar banho rápido, acumular roupa para lavar tudo de uma vez, né? Enfim, temos hábitos, escovar o dente com a torneira fechada, isso tudo são hábitos que a gente precisa aprender ou reaprender. Edson, muito obrigada pela entrevista, com certeza trouxe muita informação, uma reflexão, ainda mais nesse dia de consciência, né, pela preservação do meio ambiente. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Boa tarde, sempre uma honra, sempre à disposição no Trata Brasil. Um bom dia do meio ambiente a todos. Muito obrigada.